Hello, hello, hello! Hello, meu pueblo! Oi, gente, desculpa o atraso. Tivemos problemas técnicos aqui. Bloopers, como falam em inglês, né? Eu tô aqui. Oi, Ti, tudo bem, meu amor? Tô sem o ring light. Ring light. Eu tô Eu tô com pouca bateria também, mas cheguei, estou aqui para mais uma semana de lives com o meu querido amigo Renan. E começando esse mês de setembro com um assunto super importante que, para quem sabe aí, né, estamos no Setembro Amarelo. Gostou da luz, Ti? Tá legal, uma luz mais intimista. Olha a minha luz. Mas é que eu gosto para fazer live é melhor a ring light, né? Enfim. Olha o Renanzinho. E desculpa o atraso, gente. Desculpa mesmo. É que eu calculei mal os meus tempos, mas tô aqui. 15 minutinhos de atraso, por favor. Não me deem advertência. E vamos então falar hoje com o Renanzinho sobre o Setembro Amarelo. Peço desculpas também que eu não me preparei assim tanto, porque vai ficar meio assim, mas vai sair e sempre bom. E vou contar com a presença aí de quem entrando, tá bom? Vou aceitar aqui o Renanzinho e vamos lá, né, meu amigo? Chamem os amigos, chamem as vizinhas. Tava passando o carro da pamonha. Gente, tava passando. A Renan, Boa noite, meu amor. Carro da tudo pamonha. bem, meu lindo? Amigo, o carro da pamonha tava aqui na frente. E aí eu tava vendo assim o entusiasmo dele, né? Da gravação, né? Que assim, pamonha, pamonha, pamonha. Ele repete 3 vezes a palavra pamonha sem nenhum entusiasmo. E eu disse, gente, e porque a Olha a coisa é tão pamonha, a gostosa, pamonha. né? Que pamonha. E aí, Rafa, tudo bem? Eu sei que você não vai ficar aqui mesmo, mas beijo. Ah, então, Renanzinho, Tudo saudade de você. Desculpa, eu já pedi aí 1000 vezes desculpa, mas quero pedir mais uma imagina, desculpa pelo meu atraso, tá bom? Foi imagina. corrido, mas cheguei 15 minutinhos, não me deem advertência, eu já pedi, por favor. Estava morrendo de saudade de você. Não. Fazia tempinho essa semana, a gente foi no sábado, né? Emendamos a semana, feriado, deu para dar uma descansadinha. Feriadão, Renan tirou o feriadão, aí deu uma descansada. Eu também ganhei folga milagrosamente no feriadão. Fui dar uma espairecida aí também. Não viajei, assim, fui visitar minha mãe, mas é sempre bom, né, também estar lá perto da Sim, família e sempre tem coisa para resolver, então. sem dúvida, sem dúvida. É muito gostoso. E hoje falar de um tema meio tenso, né? Setembro Amarelo, até coloquei uma luzinha amarela em homenagem. O Uti falou que a minha luz também, ó, Renan, minha luz, ó. Ai, que lindo. Adorei o lustre. Bonitinho, né, lustre? Gostaste? É, Oi, hoje vamos Fábia, falar. tudo bem? Então, né, Renan, Setembro Amarelo, começando aí o mês de setembro com esse recado bem importante, né, do Setembro Amarelo. Então, eu acho que a gente não tem que olhar para isso só no setembro, né? A gente tem que olhar para esse O assunto ano inteiro. o ano inteiro, a vida toda, porque não só a gente, mas também amigos, pessoas próximas podem passar por essas situações. Então, Sim, sim. e eu E- nem sei assim o que eu até comentei que eu não me preparei assim muito, mas o tema, porque é um tema importante, né? Mas eu tenho certeza que, como a gente sempre faz aqui, vai dar tudo certo. Vai agregar. Claro, Vamos sempre. aprender, todo mundo aprender. É, é um tema, né? Setembro Amarelo fala muito da valorização à vida. Né? Fala exatamente da gente ter um olhar para esse valor que é a vida. E é muito interessante porque
esse tema é um tema que eu sempre reflito bastante, sabe? Que cai essa questão de valorizar a vida, né? Que na verdade fala sobre o suicídio, que é o extremo da não valorização da vida, né? Quando a gente desvaloriza a vida, então a gente comete um suicídio e a OMS cada vez notifica mais casos de suicídios no mundo, né? O Brasil está em oitavo lugar. A gente Nossa, praticamente perde uma pessoa a cada meio minuto. Então, se a gente pensar que a cada meio minuto uma pessoa desiste de viver, né, por aí N questões. Então, nessa live em específico, eu acho que é interessante a gente falar tanto do luto, né, que é um processo de quem ficou, né, como um é, processo também dessa valorização da vida, né, da de valorização como. da vida e até todo esse caminho para chegar a isso, né, Renan? Exato, porque aí Alcide chegou, boa noite, Chegou o Cid, Cid, a né? Dani também falou um tema mega importante. Cid também, bem-vindos, amigos, Sidney, até que enfim. Ana Laura, seja bem-vinda aqui nessa live. Convidem A os gente, amigos, vai ser importante. Renan tem coisas legais, importantíssimas a serem faladas, então stay tuned with us, please. por favor, porque um dos pontos que eu acho que mais fere, né, é como lidar, né? Que eu acho que eu pensei mais assim do que trazer para hoje, né? Eu Uhum. acho que é como lidar com pessoas que têm tendências ao suicídio, são pessoas depressivas, né? Geralmente as pessoas não têm paciência, né, com esses amigos que estão meio depressivos, que estão meio de canto, meio isolados, porque justamente não se sabe, né, conversar, não se sabe falar, não tem uma abertura de como lidar, de Ou como entra pode ser um muito naquela suporte. coisa, Renan, também do tipo, ai, frescura, né? Ele não tem motivo, sei lá, ele tá com saúde, ele trabalha, ele tem uma família, ele não tem motivo, é frescura, e aí não dá a devida atenção à situação. Uhum. O bendito mimimi, né? Que, to- que é o tempo todo um mimimi. Ah, sim. Então, quando a gente pensa em suicídio, eu acho que o primeiro ponto, assim, que é a raizinha da coisa que eu acho que a gente vai florescer aqui, é por que eu tenho que estar bem o tempo todo, né? É uma cobrança que todos nós temos, né? Por que eu tenho que estar bem mesmo quando não está, né? Eu tenho que falar, tá tudo bem, né? As pessoas cobram isso, tá tudo bem? Né? A maneira que a gente conta É, até de se cumprimentar, né? olha, que é engraçado, assim, né, dessa vida de aplicativo aí que eu tô vivendo, normalmente é as primeiras perguntas que vêm, né? E oi, tá tudo bem? Tudo bem? E tipo assim, gente, às vezes a grande vontade é de responder, não, não tá tudo bem. E Exato, deveria se normalizar isso, né? Mas para quem você nem conhece já falar desse jeito, meu Deus, né? Mas é como é um automático nosso, né? Que não é muito legal. exato. Por que essa cobrança, né? Por que as pessoas precisam mostrar que o tempo todo está bem, né? Até mesmo na internet, quando a gente olha Instagram, Facebook, sempre são coisas muito positivas, né? Ostentação, são felicidades, né? Uhum. Então, até nisso a gente se cobra de ter que estar bem. E geralmente quando a gente posta alguma coisa, estou triste, ou alguma coisa meio depressiva, é quando tem menos engajamento, né? As pessoas elas não querem ver isso. É quando você perde mais seguidores, é quando você Quando fala você se alguma mostra coisa fraco, né? vulnerável, né? Como a gente fala. A Ana Laura até respondeu aqui, Ana, que se a pessoa pergunta se tá tudo bem, é porque ela já quer que você fale que sim. É mais ou menos isso, né? Senão a pergunta já teria sido feita de outra forma. Exatamente, exatamente. E eu vou trazer uma curiosidade aqui lá na frente que vai ligar nisso, que é muito interessante, né?
Mas essa cobrança que a gente tem da gente não estar bem, né, da gente ter que estar bem o tempo todo, que aí começa alguns dos gatilhos, né? Porque a gente não quer incomodar ninguém, né? A gente nem se sentir um peso para alguém. A gente começa a esconder dessa face, né? Dessa resistência de viver, né? De assumir que a vida é difícil, porque a vida é difícil mesmo, entendeu? Não é fácil viver, né? Não é confortável viver, né? Até mesmo quando a gente for falar lá na frente do luto, né? Principalmente quando tem uma perda, não é fácil a gente continuar uma caminhada, uma trilhagem, né? Ou também outra coisa que a gente ouve bastante na clínica, até dos nossos amigos, não se sentir realizado como ser humano, né? A gente se cobra de ter que se sentir realizado, encaixado, né? Como filho, né? Dentro de padrões, ou dentro, muita cobrança dentro da gente mesmo, né? De Nossa. escolhas que a gente faz na vida, né? Se eu estou fazendo uma escolha positiva, se essa escolha que eu estou fazendo da minha vida vou trazer consequências boas, né? E não ruins, porque a gente tem um medo das coisas ruins, né? A gente evita ao máximo, né? É até interessante, eu vou dar um exemplo. Nesse final de semana, a gente, depois de não sei quantos dias de quarentena, né? Mais de um ano e meio de quarentena, vacinado pela segunda dose, 100% imunizado, a gente resolveu dar um passeio na praia. Na descida, né, quem acompanhou meus stories viu que furou o pneu. Então a gente tinha duas opções, ou reclamar da vida e ver as coisas negativas daquilo e falar, ai, como tá vendo, bem agora que eu quis, etc. Ai, tudo dá errado. Ou a gente tinha a opção de respirar fundo e falar, meu, tá na chuva para se molhar, é isso, vamos trocar o pneu, vamos fazer o que tem que fazer, vamos continuar o nosso trajeto. Vamos fazer desse São limão uma caipirinha bem gostosa, uma limonada para quem não bebe, né, Renan? É isso. exato, exato, é ver com uma outra perspectiva as coisas, né? É, e aí a gente chega também ao ponto que tem pessoas que não conseguem se mover, né? Que é casos depressivos graves, né? Que a pessoa ela não tem vontade de comer, nem de tomar banho, nem de escovar o dente, nem de levantar da cama, né? Isso já são sinais latentes de uma depressão aguda, né? Tá. Então, e ao mesmo tempo essa pessoa ela se cobra que ela não tem que se vitimizar, né? Ela não pode se vitimizar, ela não pode se colocar no lugar de dor, né? E aí, por que que essas regras, né, só se aplica pelo lado psíquico da coisa, né? Exatamente por aquilo, vão achar que é mimimi, né, frescura, falta do que fazer, é para chamar a atenção, é falta de religião, né? Então, são N coisas que a própria sociedade vai cobrando, né, de, de uma forma que a gente tem que estar bem, 100% o tempo todo, né? E aí entra a questão, porque Roberto Pompeu de Toledo, ele fez uma crônica que ele conta mais ou menos uma historinha, né? E aí começa com esse exemplo, que há muitos anos atrás as pessoas se cumprimentavam falando, né? Olá, como vai? Né? E aí passou-se o tempo, era como vai você? Tudo bem? Né? Já condicionando a resposta positiva. Sim. E hoje em dia a gente curta mais ainda, a gente só pergunta se está tudo bem. Aham. A gente dá o oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Né? Então a gente mesmo condiciona essa pressão, né, de ter que estar bem, né? E é até engraçado, se a gente atende um telemarketing e o telemarketing fala, olá, tudo bem? E você fala, não. Elas continuam como se nada tivesse acontecido, Não vai mudar né? o roteiro. Aham. Não vai mudar o roteiro. Porque muitas vezes a pergunta é tão automática que não importa a resposta, né? A pessoa não quer saber se realmente você Não. está bem.
É como se eu estivesse lá. É só protocolo mesmo, que eu não quero saber a sua resposta. E não vai mudar em nada. Ah, azar é teu que não tá tudo bem. Eu quero te oferecer aqui o serviço de banda larga, da Oi, da Vivo. Para você ficar melhor ainda, né? Ainda joga isso como marketing. É, não, por favor. E aí, o mais interessante, ó, o Folk veio compartilhar. Ah, É, e o mais interessante ainda, quando a gente para refletir, é que quando a gente faz essa pergunta se está tudo bem, a gente não responde sobre o nosso emocional, né? Porque o emocional, a saúde mental, ainda é um tabu. Você falar, né? Que é aquilo que a gente tinha falado em outras lives, de você falar que vai no psiquiatra, né? Você falar que vai no médico, né? Você tem vergonha, de mostrar uma fragilidade, né? Então, até mesmo quando a gente pergunta, tá tudo bem, a pessoa não vai falar, tipo, não, eu ando com uma ansiedade ou um medo muito grande. Não, ela vai falar dos problemas físicos, né? Eu tô com dor de cabeça, dor de eu tô com cabeça. conta atrasada, eu Mas tô não com vai problema falar do financeiro. ninguém fala, né? Mas é que coisa, mas também, sei lá, Renan, e aí, dependendo da pessoa, não sei, ai, né? Porque daí, tipo, não vale nem a pena, né? Às vezes é muito melhor a gente mentir, mas eu também me incomoda. Quando eu paro para pensar um pouco de sair do automático, me incomoda mesmo essa coisa assim, não, não tá tudo bem. E eu gostaria muito que talvez para um futuro isso seja um pouco mais normalizado, que saia desse automático, as pessoas possam falar, né, do que estão Possam se sentindo importar, né? e se importar. E tipo, tá, porque pega desprevenido, né? Ninguém tá preparado para ouvir, não, não tá tudo bem, tá todo mundo já super, né, afinado de tipo, tá tudo bem, não, não tá tudo bem, não, não tá. Exato. E geralmente, quando é um amigo íntimo, ele fala, né? Ele costuma falar, ele pode até falar, estou me sentindo depressivo. E muitas vezes a gente não dá importância para isso. Aí mora o grande perigo, porque aí vem essa coisa da valorização, né? Até Tá. quanto a gente também quer ouvir e até quanto a gente quer dar o suporte, né? Porque muitas vezes aí existe uma barreira, né, de quando uma pessoa não está bem, de como a gente vai lidar com isso, de como a gente pode dar e valorizar, né, esse Esse fica suporte. sempre um grande questionamento para quem não para quem é leigo assim na parte de psiquiatria, né, Renan, psiquiatra, psicólogo e tudo mais, que realmente a gente fica sem saber como ajudar, né? Como poder estar ali, porque o que eu ia já emendar e perguntar para ti assim, tem algum sinal que fique claro para poder algum que fique claro não, mas existem sinais que tirando esses óbvios da quando a pessoa está na depressão profunda, que ela já não quer mais levantar da cama, que ela já não quer mais comer, que ela não quer comer, tomar banho, escovar os dentes, essa pessoa ela está na depressão profunda. Mas já ouvi casos de pessoas que cometeram suicídio e que não estavam nisso, né? Foi algo Exato. assim, muito repentino e quem estava próximo nem percebeu. Mas eu acredito que de Aí, alguma maneira a pessoa deixe isso meio claro, assim, né? Não digo claro, mas potenciais possibilidades de acontecer alguma coisa de tipo alerta vermelho piscando, né? é muito interessante que você colocou, porque até existe uma hiatologia das palavras, né? Porque quando a gente vai olhar, é, por exemplo, se ouve muito falar assim, né? Ah, e quando uma pessoa quer se matar, ela não anuncia, ela vai e faz, Sim, né? aham. E isso foi uma popularidade que teve, uma popularidade dessa colocação, porque dentro de uma investigação psicológica, realmente há muitos anos atrás, esse comportamento era observado pela psicologia exatamente com esse olhar, né? De que se a pessoa, se ela tem coragem, ela não vai anunciar, ela vai Ela não chegar vai e vai parar. fazer.
E aí, quando isso acaba caindo, né, dentro do senso comum da coisa, isso cai dentro né, das rodas de conversa e tal, até mesmo quando uma pessoa fala, ai, porque é aquilo que você falou, às vezes não é a depressão, né? É esse estado máximo. Às vezes a pessoa só fala, ai, que vontade de sumir daqui, né? Ai, às vezes tem vontade de morrer, sabe? Uhum. Isso são tendências suicidas. Se a pessoa ela pensa, o inconsciente dela produz algo de desejo a isso, significa que no momento muito crítico ou no momento de Pode muita acontecer. tristeza, ela pode cometer algum tipo Por isso que de tem que ser levado a sério até mesmo, porque então ninguém fala de brincadeira, né, Renan? É isso, né? exato, exato. Pelo contrário, quando a gente está com raiva, quando a gente está alterado, em estado alterado de consciência, né, bêbado ou consumindo algum tipo de entorpecente, consequentemente, né, os seus desejos falam mais alto, né? Você O teu perde um filtro, pouco o teu do filtro de superego. o teu filtro, né? Esse superego que tá ali quando a gente ingere substâncias, né? Bebidinhas e coisinhas ilícitas, né? Acaba acontecendo vindo que a gente brinca que é uma também que é a verdade sai, mas é que é isso, né? Porque daí você tá sem o filtro mesmo de como Sem fio de julgamento, né? Então você acaba agindo. E aí, olha que curioso. Hoje em dia, muitas pessoas elas cometem suicídio em silêncio justamente por conta desse senso comum da palavra, né? Então eu não preciso falar. Então se eu falar, as pessoas, entendeu? Ela mesma acaba fazendo em silêncio por tá. conta de coisas, né? De pré-julgamentos, né? Então a gente sempre tem que ter um olhar, né? Obviamente, né? Quando alguém dá algum indício, né? Ou quando a pessoa está passando por um momento muito difícil, é a gente indicá-la, né? Por uma terapia, ou já que a gente não consegue ajudar, né? Então que a gente indique um profissional, né? Dê caminhos, dê orientações, seja um ponto de tanto de acolhimento como de estrutura, né? Para essa pessoa. Tá. Porque na nossa sociedade, a gente não tem espaço para sentir medo, para sentir tristeza, para sentir angústias, para errar, né, para ter dúvida, para ser fracassado ou para desistir de alguma coisa da vida, né? Então, a sociedade ela cobra isso da gente. Então, quando a gente se coloca em alguma dessas situações, sentindo medo, tristeza, angústia, a gente se sente o quê? Totalmente desvalorizado. A gente acha que não tem jeito, que isso não vai passar, né? Quantas pessoas vão para o pronto-socorro com a dor no peito achando que é infarto e é E a angústia. angústia. Angústia dói, entendeu? Então, Então, e essas pessoas que, por exemplo, elas chegam no hospital com uma dor no peito, achando que é um infarto e sentindo angústia, essa pessoa ela tem uma tendência a suicídio também. Por quê? A dor é tanta que ela quer eliminar, né? Ela quer acabar, ela não quer mais sentir aquilo, porque ninguém gosta de sentir coisas desagradáveis, né? desconfortos, aham. Mas a gente tem que parar, refletir de que tudo isso, esses sentimentos, eles vão existir no nosso corpo, vão existir na nossa psique, né? Então, a vida, ela faz parte disso, né? Ela faz parte desse ciclo, né, de emoções, sentimentos, né, de como a gente lida com tudo isso. E, obviamente, é aquilo, não existiria felicidade se a gente não soubesse o que é tristeza. Então, faz parte, a gente precisa sentir os dois. A gente só tem que saber ter este equilíbrio, né? Porque quando a gente pensa em tudo isso, a gente observa que a gente vive numa sociedade, né, que tem uma ditadura, né, já que está em momentos de falar em ditadura, Já que a palavra da vez é ditadura, existe a ditadura até mesmo para a felicidade, a ditadura da beleza, a ditadura do bem-estar, né, a bem, ditadura do sucesso, do acerto, a ditadura da conquista. Então nós somos cobrados a encaixar padrões, né, em todos esses aspectos, né? E é aquela coisa.
quando a gente olha as redes sociais, né, e a gente vê muita felicidade, é a felicidade do outro. Aquilo, né, a gente consegue observar o que o outro sente de felicidade. E como é Uhum. fácil saber o que agrada aquela pessoa, né? Agora, o Tá. que desagrada aquela E o que pessoa, o desagrada? Aham. né? E aí são várias armadilhas, porque a gente vive desagradando as outras pessoas e machuca e dói, as pessoas brigam ou param de falar ou se afasta por coisas que a gente nem imagina, né? Agora, do que agrada, a gente tem uma observação, agora, o que E desagrada, uma das coisas, quando eu estava procurando um pouquinho sobre o tema, Renan, eu estava vendo, que foi até, não sei se alguém assistiu ao Fantástico neste domingo, que estava falando sobre um menino que se suicidou depois que um vídeo dele do TikTok acabou viralizando e que, tipo, gerou muitos comentários e, né, tipo, acho que o vídeo, se eu não me engano, ele estava beijando os amigos dele, ele era adolescente e tal, ainda mais nesse momento da adolescência da nossa vida, que são muitas emoções, né? A gente está muito são ali muitas ditaduras, né? sem saber para que lado ir, morrendo de medo de julgamento. Então, assim, ele acabou querendo mostrar algo que ele não estava preparado para o que ia vir ali. E acabou que a mãe dele estava comentando daí que ele não aguentou. E, tipo, é muito triste, né? É muito triste, assim, Exato. gente. Como assim? Peraí, como você cometeu suicídio? Cara, era uma criança, É, tu entendeu? Era uma criança, era um jovem que tinha uma vida pela frente. E talvez, assim, ele gravou, não sei quanto tempo foi isso, mas quando ele gravou o vídeo, ele devia estar feliz. Mas em muito pouco tempo, tudo ruinou, que ele não é, conseguiu aguentar o peso dessas consequências, né? Então, triste demais. exato. Exato. E aí é um ponto importante. Eu não cheguei a assistir o Fantástico domingo, mas só pelo que você disse, é nítido. Ele não conseguiu expressar a dor, né? A felicidade, ele postou, né? Ele Ele conseguiu postou, postar certo. compartilhou, né? Agora, a dor, compartilhar a dor para você ouvir, né? Ter um suporte de alguém, nós não somos condicionados a isso, né? E aí Uhum. entra a grande questão, né? Por que tem o Setembro Amarelo, né? Por que falar de suicídio, né? E na verdade é para falar abertamente dessas dores de existir, né? Porque todo mundo vai ter essas dores de simplesmente existir, né? Então a gente É, não gente, vocês já compartilha. pararam para pensar nisso? Vocês sete que estão aqui conosco. A dor de existir, gente. Ser humano é pesado também, É viu? E doloroso, aqui é o não é lugar para poder fácil. falar, viu? Que o Renan é preparadíssimo para isso. Então, eu penso muito nisso, mas é realmente. Acho que foram pouquíssimas vezes que eu pude me abrir e falar com pessoas sobre isso, porque é isso. Não é falado, ninguém sabe falar, ninguém sabe tratar. E, claro, a gente está Exato. falando da questão do suicídio, que eu acho que é o ápice de tudo, todo esse pior, de tudo que pode acontecer, né? Eu acho que quando no Theta Healing, né? Eu fiz curso de Theta Healing, eu sou Theta Healer, então, assim, quando a gente vai tentando fazer o digging, que é cavar uma crença, algum problema de uma pessoa, o que de pior pode acontecer se tal coisa não é, né? O que de pior, o que de pior. E de último tudo isso, acho que o suicídio é o topo, assim, de realmente, né? Porque você tirar a própria vida para tentar, né, sanar. Ninguém faz isso de boa, né? Todo mundo faz Sim, que realmente está um esgotamento mental, físico, para tentar acabar com exato. aquilo. Nossa, é Exato, triste né? demais. Não exatamente, é muito difícil, né? E aposto que praticamente todos que estão aqui assistindo, sem dúvida, já sentiu essa dor de existir, Ó, o né? Cid Já até colocou, sentiu, o Cid colocou, vou até fazer a pose do pensador aqui, ó. Penso, penso, logo existo e logo dói.
É, É bem, exatamente. Penso, logo existo, e né? dói. E dói, e dói. E dói lidar com qualquer coisa, né? Com frustrações, com essa cobrança que nós temos social, né? Então, quando a gente para e observa, né, nessa dor de existir, de falar sobre essa dor de existir, por que não falar de suicídio, né? Se é o extremo dessa dor, né? Hum, Se as pessoas vão cometer o suicídio exatamente por não aguentar carregar essa dor, né? E isso a gente vê, né? A dor, ela somatiza no nosso corpo, né? Quando a gente tem alto nível de estresse, de ansiedade, psoríase, né? Existem várias pesquisas que definem até mesmo câncer, né? O hum, desenvolvimento de um câncer por conta de coisas emocionais. Então, existem muitas variantes aí que precisa-se, né, ter esse diálogo. É a mesma coisa agora com o coronavírus. Se a gente não for a fundo, falar sobre, estudar, blá blá blá, mesmo falando, mesmo com notícias 24 horas na TV, a gente vê pessoas tendo essa desinformação, né? aham. Imagine esse assunto que pouquíssimas pessoas debatem ou conversam. Olha quanto ainda tem que percorrer, né, para ter esse diálogo, né, para ter essa abertura com as pessoas, com os filhos, amigos. E por que, né, esse tema ele é tão silenciado para nós? Já parado para pensar o porquê? Deduzir assim, alguém chuta o porquê que as pessoas não querem falar Por que não querer sobre? falar de suicídio? Não Uma sei. boa reflexão, né? Boa reflexão. Tem alguma coisa aí? Alguém quer chutar, gente? Porque eu tô pensando aqui realmente. Qual seria o motivo? Porque eu acho que eu já até quando tu falar o que que é, eu vou dizer, claro, era isso, mas agora não tá vindo. Agora não vem nada, né? Porque, ó, a Ana Laura deu chute. Gosto da Ana Laura, Ariana, impulsiva, vai. A Ana Laura, nossa, Ana, desculpa que eu tô toda. Não bebi, tá, gente? É que foi café só. A Aninha falou assim, porque todo mundo já pensou um dia e tem vergonha de assumir para parecer fraqueza. É um Também. ponto, é um É ponto, um ponto, é um é um ponto. ponto. Porque literalmente as pessoas elas tentam esconder isso para não demonstrar essa Para não, fraqueza, pra né? não demonstrar essa fraqueza, tá? Uhum. Mas o pior do que isso, sabe o que é? Alguém quer dar mais um É, chute antes do Renan falar? é, Antes de os tambores ruflar? Alguém mais vamos lá, impetuoso dole e uma. explosivo como arianos? Arianos, eu e o Renan, se tivesse na live, já tinha falado. Eu tô aqui tremendo, já vou falar. É, Mas fala, ó, o Cid, ó, não divulga muito para. Não é divulgado para não incentivar outras pessoas. hum, aí é Também. a grande questão. Aí é um ponto importante que a gente vai chegar nisso, que é o Tá, que eu comentei agora sobre a desinformação, né? O sim. pior é não, o pior é disseminar desinformação, Porque que aí, realmente, né, tem umas coisas que eu lembrei agora de um artigo que eu li uma vez no metrô de Nova York, quase assim, tem muitos casos de suicídio, muitos, muitos mesmo, assim, não sei se diariamente, mas é algo que é muito comum as pessoas se matarem lá no metrô e não é divulgado. Não é divulgado, é tudo muito velado essa informação. Então, né, não sei onde que somatiza isso só para eles, obviamente, que uhum, a concessionária ela fica sabendo, mas por que que não fala? A pessoa não fala da dor para não ser um peso para o outro. Também, né? também, Bom, também, pode falar, também. Renan, que agora já está todo mundo curioso aqui. Um dos pontos é exatamente destruir as suas crenças limitantes, né?
Porque quando a gente vai falar de suicídio, a gente precisa destruir crenças, mitos, estigmas, né? Pontos que dão alicerce para a nossa vida como um todo no futuro. Então, Uhum. quando a gente fala, a gente precisa falar sobre saúde mental, a gente precisa falar sobre suicídio. Só de falar sobre suicídio, muitas pessoas falam, ai, credo, que tema pesado, né? Como se fosse algo ruim, muito negativo. Mas não, esse diálogo que a gente está tendo aqui é uma coisa super positiva, né? Porque isso faz mostrar que é uma coisa normal. É aquilo, falar sobre a dor de existir. Todo mundo carrega a sua dor de existir, né? Mais um ponto interessante que foi colocado sobre, que você falou sobre o metrô, é a mesma coisa os suicídios que tem na Marginal, né? Praticamente quase todos os dias tem gente que pula ali no rio, do Tietê, ou em Pinheiros, né? Salta ali do viaduto. E não é divulgado E isso, não é né? divulgado. Entanto, até teve um ano, agora não vou lembrar qual ano, que a Prefeitura de São Paulo ela fez uma campanha no Setembro Amarelo de colocar bonecos na beira das pontes, simbolizando as pessoas que se jogaram ali, né? Porque você Hum. olhava um boneco e você falava, gente, vai alguém se jogar ali. Mas não, era um boneco justamente Era para só. mostrar que existem pessoas que se jogam ali. E não é divulgado tanto, por quê? Porque também existe uma. é, é, Você mostrar um lugar onde as pessoas podem se jogar, você está incentivando, né? A mesma coisa o Tá, metrô. é o que a Iraci comentou aqui, então, que é exatamente isso. Pode o fato da divulgação. Mas, ô Iraci, a senhora trabalha com a área da saúde. Isso foi um spoiler, tá? Não vale. A Iraci ela é enfermeira, então não pode, eu sei. Então, por isso que o diálogo sobre o assunto é importante, né? Mas não é Tá, importante mostrar da onde as pessoas se jogam, qual é o melhor horário, entendeu? Não faz sentido nenhum, né? tá. Então, é literalmente mostrar e ter esse diálogo sobre é, é, essa distorção, né? Fazer essa percepção distorcida da nossa realidade. E, tipo, eu não posso falar sobre isso. Não, precisamos falar sobre Precisamos isso. falar sobre isso. Aham. É. E não olhar isso como. Porque hoje, por exemplo, dentro dessas crenças limitantes, desses mitos, estigmas, a gente vê isso como uma postura inadequada, né? A Uhum. pessoa que se mata é errada, ela vai para o inferno, né? Vai pro Então, limbo, vai, né? enfim, aí você imagina uma pessoa que tem tendência suicida, que ela pensa nessa questão e ela tem um conflito, isso angustia mais ela, então isso acontece o quê? Né? Potencializa, né? Potencializa. Aham. Então, fazer esse diálogo, né, dessa percepção distorcida da realidade que vamos falar sobre, incentiva também por outro ponto, né? Hoje a gente pode ver que a gente tem números, principalmente, teve até uma pesquisa que eu vi o ano passado sobre essas tendências suicida, por exemplo, quando vai avaliar entre gênero masculino ou feminino, os homens têm mais tendência suicida depois dos 40 anos. Ah, tá. Uhum. Depois dos 40, o índice maior é de pessoas de classe A e B. Olha que interessante. E mulheres é É. menos de 30 e Uhum. geralmente de classe C e D. Olha, é porque a Ana Laura tinha comentado aqui alguma coisa sobre a questão do Estado não tem papel nisso, né, também. E que de ajudar as pessoas que precisam, principalmente a população mais carente, ter tratamento, né? Porque quanto mais essa letra vai caindo, é cada vez mais difícil o acesso, até por mais que existam clínicas populares e atendimento gratuito, muitas vezes, e essas pessoas totalmente desconhecem isso, né? Não tem essa Não acessibilidade para pensa. isso. Não é fácil até Exato. chegar. A pessoa tem que ir muito atrás, e aí realmente ou é um familiar que está muito ligado
disposto a ajudar mesmo, né? Mas infelizmente. E que coisa, então as mulheres mais pobres, mais, né, de classe mais baixa e com menos idade, os homens mais velhos e de classe mais altas. Interessante É. essa. E aí você vê nessa questão, disso dá para a gente analisar. Por quê? As mulheres mais pobres, elas têm uma carga emocional maior para aguentar, né? Porque é Tá. cuidar da casa, dos filhos, né? De Vai como vai dar trabalhar comida, de como vai se tá? virar. É uma pressão, né? Dessa coisa de viver, que prefiro morrer, entendeu? Prefiro me matar e acabar com isso, porque não dá, né? Não aguento, né? Agora, pro homem mais rico é por quê? Porque liga exatamente nessas coisas do sucesso, de atingir, né? De ser. Porque automaticamente, quando, por exemplo, um homem muito rico, ele entra numa dívida onde ele não consegue sair, imagina que ele vai ter que ficar pobre, ele prefere se matar, Sim, entendeu? sim, Então, mexe muito no ego, o ego. né? Uhum. Então, esse resultado todo dessas crenças, desses mitos, desses estigmas, né, acaba dando esse resultado da pessoa se sentir julgada, condenada a algo que ela é condenada à própria vida, né? Tipo, eu prefiro morrer do que viver isso, né? Mas por quê? Porque não existe esse diálogo, não existe a pessoa pensar em possibilidades, né? Por que viver pobre seria tão ruim, né? E acredito que também, se for se analisar, não sei, Renan, mas muitos dados, com certeza, de suicídios, eu acho que uma grande maioria é cometida. Claro, tem várias questões, obviamente, mas acho que uma das mais graves é essa questão financeira, né? Que muitas Sim, pessoas se pegam numa. Talvez tenham uma vida, né? Quando é muito rico e aí simplesmente do nada perde tudo, quebra, né? Ou alguém que não está conseguindo dar conta de uma dívida e não consegue, infelizmente acaba indo para esse lado, né? exato. Até mesmo em questões de relação, porque acha que tem dinheiro, acha que tem tudo, não tem que falar de emoção, não tem que Ah, falar de é? sentimento. Aham. Tem essa outra questão, né, que acaba ocasionando uma depressão também, né? Então a pessoa ela acaba ficando sempre mais sozinha, as relações são por troca de interesse, não por afetividade. Então vai adentrando em outras questões emocionais que não são faladas, não são discutidas. E aí o que acontece? Acaba se confundindo tudo, mexendo, angustiando, causando ansiedade, causando depressão, solidão, a É, pessoa fica oprimida. eu que sou do rock and roll, né? Então, assim, tipo, quantos e quantos caras do rock já cometeram suicídio e pessoas assim que estavam no auge da carreira e exatamente por essas questões assim, né? Nem financeiro mesmo, mas também de tipo não dá. Muitos sempre almejavam ser famosos, mas quando acontece percebe que não consegue dar conta, porque é um preço muito alto, né? Para você ter uma fama, você abre mão da sua privacidade, da sua vida, né? O mundo inteiro vai Sim, estar de olho na sua vida. Então, caras como o Kurt Cobain, o, o Chester do Linkin Park, por último que eu me lembro que se matou também, que eu gosto muito, que é daquela música lá, do Audioslave, o Chris Cornell se matou também. sim. Então, assim, realmente eram caras que estavam, assim, super bem de vida, com grana, carreira, fama, mas acaba entrando dentro dos fantasmas e a sombra fica muito forte e acho que daí, sei lá, melhor desistir do que Sim, continuar sim. aqui. Né? Não, é um ótimo exemplo que você É, demonstrou, que a Ana Laura porque para drogas também, claro. E aí entra, obviamente, essa fuga para tentar fugir dos problemas. Vários. exatamente, exatamente, porque aí entra essa questão dessas crenças limitantes, né? Por que um rockstar milionário vai reclamar da vida? Uhum. Entendeu? A cobrança que ele mesmo tinha, tipo, eu não tenho que reclamar. Olha a ditadura da beleza.
Sem filtro, aqui é sem filtro, Aqui é gente. sem filtro, aqui a gente não tem ditadura da beleza. Então, exatamente, ó, a Laura falou, potencializa, exatamente, dá essa potencializada, porque a pessoa, ela se cobra de que ela não pode sofrer, né? Ela vai reclamar o quê da vida, entendeu? E aí entra a grande questão que dá essa consequência do suicídio, né? Porque é a base da informação, né, que a gente falou lá atrás. Se você tem a informação, ótimo. Se você não tem informação, é um fenômeno desconhecido, né? Então, sempre vai ser um estigma aquilo, né? Sempre vai ser algo que vai gerar, inclusive, um preconceito, né? Porque o preconceito, ele carrega muito isso, né? Desse julgamento, de eu ter que fazer aquilo que as pessoas querem, desejam, né? Eu não posso ser eu tenho que vestir uma capa e ser aquilo que as pessoas querem. E a consequência disso cai naquilo que eu falei lá no começo, que é a heterogeneia da palavra, né? Muda assim, o sentido da palavra. É a mesma coisa se o médico, né, você está com um problema depressivo, você vai no pronto-socorro. É, o psiquiatra iria fazer uma medicação. Uhum. Agora, se é um clínico geral, ele pode falar: vai para casa, descansa, você só precisa. Você está em Dormir. burnout. É, Aham. ou seja, dá um pré-diagnóstico equivocado que causa uma consequência, mas por quê? Exatamente por essa falta de informação, né, de não saber como lidar. E aí entra a grande questão, porque essas reações que dão do suicídio, que até mesmo a gente como amigo, né, a gente não dá esse suporte, a gente atrai para a pessoa, né, para o outro, a incompreensão, o ódio, porque a pessoa fica com raiva de não ser compreendida, ela fica Uhum. revoltada, ela causa uma repugnância desse assunto, então ela não quer falar sobre esse assunto com ninguém, porque as pessoas não compreendem o que ela está querendo dizer, o que ela está sentindo, Ela vai se isolar é, cada vez mais e mais. se sente desprezada, né? A pessoa começa a se sentir maltratada, ou ela acha que ela está sendo punida pela sociedade ou pelas outras pessoas. E isso tudo vai causando exatamente essa confusão de sentimento na pessoa, né? E o Setembro Amarelo ele vem com essa proporção global, né? De tipo, vamos falar sobre saúde mental. Vamos falar sobre essas dores, né? Sobre essa dor de existir. Porque, inclusive, aqui no Brasil, a gente tem o CVVV. CVV, desculpa, duas vezes. CVV. Não é o código do cartão de crédito, tá, gente? É o CV. Que é o Centro de Valorização à Vida. Tá. Até se você digitar agora no Google assim, quero me matar, vai abrir o site deles. Né? E ali eles dão todo um suporte para a pessoa que está sentindo essa angústia, né? Essa Tem um desvalorização. número, né, Renan, que tu pode ligar também, né? Além do site, tem um número, eu não sei agora o número, não sei se tu sabe, mas existe um número que você pode É, ligar e você vai ser atendido por um terapeuta lá, alguém qualificado para poder ajudar nesse momento, assim, né? sim, é 188 o número. 88. Inclusive, lá no CVV, a gente também pode trabalhar como voluntário. A Ah, gente, qualquer pessoa pode se cadastrar, ser não maior de precisa 18 ser anos. psicólogo, terapeuta, então. Tá. É alguém Nada. que esteja Se você disposto. gosta de ouvir, tem empatia, quer ajudar as pessoas, Olha que legal, que legal. você pode se cadastrar e aí eles liberam tipo como se fosse um plantãozinho, sabe, para você ficar lá de atendimento, de plantão, caso alguém entre em contato ou querendo ajuda, você consegue conversar, dialogar, que é isso que é legal. Né? Porque às vezes a pessoa está querendo um diálogo, ela está Ela querendo quer que alguém só. fale para ela que é normal, entendeu? Aham. Porque um outro ponto também que é bem interessante Ah, a é, Cacá ainda repetiu isso. CVV 188.
Importante, tem que ser divulgado mesmo, né? Sim, sim. E foi criado justamente junto com toda essa questão global do Setembro Amarelo, né, para falar sobre e abrir um espaço para as pessoas falar sobre. Então, lá você consegue. Então, quando a gente tem um amigo, né, que queira está no momento crítico falando sobre suicídio, indica o CVV porque é uma boa. Às vezes é exatamente essa quebra de paradigma. É saber que tem alguém que vai te ouvir, né? Sem É, julgamento, sem sem julgar, preconceito. Às vezes tem autoconhece. muitas pessoas que já passaram por um momento e foram acolhidas, então hoje elas trabalham lá para mostrar e falar, olha, eu já tive nesse lugar, né? E todos nós já tivemos nesse lugar. Porque o suicídio ele entra até mesmo quando a gente fuma um cigarro. A gente que é fumante, a gente não valoriza a nossa vida, né? A gente está se matando. A gente está dentro de um processo de suicida, né? Então, quando a gente faz algo que está prejudicando a nossa saúde, nós temos uma tendência suicida. Então, isso em qualquer âmbito, né? Tá. É, a alimentação, equilíbrio da mente, equilíbrio do corpo, cuidar da saúde, fazer o seu check-up. Se a gente não tem essa rotina de cuidar do nosso templo chamado corpo, a gente está tendo uma tendência suicida. Por que que a gente quer morrer rápido, né? E aí, Quero morrer rápido de um cadáver jovem. Ai, que horror! mas é o caminho, né? Não, mas eu já Porque a gente, ouvi isso. Eu tô brincando assim, falando rindo, mas eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. É um pouco. E aí, né, é um pouco. Assusta, né, falar assim, mesmo que seja de brincadeira, eu acho que não é um tom legal. Mas eu já ouvi pessoas falarem assim. sim. Mas é aquela questão, né? Se tem um diálogo, está falando, né? Porque também não é só porque é um assunto pesado que a gente tem que falar também com questões pesadas, né? Senão a gente não está desmistificando a questão, né? A gente está Ah, colocando justamente falando, é uma coisa tensa, olha, a gente não pode falar sobre isso. Não, e aí, na verdade, a gente tá deixando bem claro aqui que é, pra tu ver, eu mesma me pego. Viu, gente? Eu mesma me pego nos meus minhas crenças. é, mas é interessante também, né? Porque o suicídio é também considerado como uma morte voluntária, né? Exatamente por essa questão. Você está sendo voluntário para a morte. A gente sabe que o nosso único destino é a morte. Mas por que que a gente quer antecipar isso? Por que a gente quer chegar rápido nesse caminho? É por curiosidade para saber o que vem depois? Uhum. Não. É exatamente por esse peso que a gente carrega de achar que a vida é difícil. De achar, não. Ela é. E ela é. Não, você não está achando errado. Ela é. É, e é muito legal isso, porque assim, existem dois pontos de gatilhos, né? Que são os externos e os internos, né? Os internos, exatamente a nossa história de vida, né? O que a gente cresceu, o que a gente foi condicionado, qual é a nossa cultura, o que a gente acredita, né? Então, tudo isso dá conflitos já na gente, mas tem os fatores externos, que é exatamente as pessoas é, cobrarem isso de você, né? A primeira é que elas não têm essa abertura de diálogo para falar que a vida é difícil e que a gente está tudo fodido aqui mesmo, que é assim mesmo. Então a gente tenta amenizar sempre, não, busque a felicidade, não, a gente precisa ser feliz. É esses os conselhos que a gente dá o tempo todo. E, e consequentemente, o fator externo é as pessoas afirmarem isso, né? De, por exemplo, assim, eu falo assim, nossa, Annelise, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô fodido. Aconteceu isso, 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 isso comigo e tal, eu não sei como resolver. E aí você fala pra mim, realmente, amigo, você tá fudido. Tá fudido. Se você sumia daqui. Entendeu? É um fator externo que ajuda.
a pessoa a assumir, né? Ela se Como que sentir eu faço para assumir, desesperada. né? Aham. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses conselhos, né? O que a gente fala para o outro, porque às vezes a gente está dando um empurrão, né? A gente está ali na beira do precipício junto com a pessoa e fala, tá bom, não tem jeito mesmo. Não, e tudo na vida tem um jeito, né? A vida ela é feita de altos e baixos. Altos e baixos. E aí é você realmente saber que quando você está no alto, pode crer que em algum momento vai vir o baixo. Então, eu acho que talvez seria. Eu acredito, Renan, que a gente tem que viver o alto muito bem e curtir aquela sensação maravilhosa, mas também seria legal nesses momentos a gente já se preparar, porque o baixo vai vir, vai acontecer. Não tem como Sim, fugir disso também. E eu também não foi assim de uma hora para outra que eu sei que hoje há a importância de estar triste, ficar triste. É claro que não é um lugar legal estar na tristeza. Não é bacana estar lá. E ontem ainda eu estava conversando com o Cid sobre isso e teve um momento que eu fiz que eu estava mal e que eu me cobrei tanto para ficar bem que tudo que me diziam eu ia fazendo. E aí eu fiz de tudo e eu melhorei, mas nem sei o que foi que me fez melhorar. Essa é a grande verdade. Mas era uma ânsia tão grande de ficar bem rápido que eu não estava me permitindo ficar triste. E hoje eu sei que eu preciso me permitir ficar triste, preciso me permitir sentir os sentimentos, todas aquelas coisas que a gente conversa. Não é legal, mas eu acho que é através dessas situações que a gente aprende, que a gente amadurece, que a gente cresce, que a gente se conhece. Então, é claro que se chega a exacerbar tanto, aí é um pouco preocupante, tem que pedir ajuda mesmo e não ficar sozinho. Mas eu acredito que o alerta tem que estar aí, né? Não deixa uma pessoa assumir assim do nada, né? Se ela já está demonstrando que não está bem, né? uhum, exato, exatamente. Mas é um ponto interessante, porque por mais que a vida é feita de altos e baixos, é, a gente precisa sempre estar naquele equilíbrio, né? A gente sempre tem que tentar Isso, é o deixar o equilíbrio, que até linear, porque até a, mesmo a Ana quando Laura tá até falou aqui, é importante, mas tem que saber sair, saber o tempo de sair, né? Porque é importante entrar lá e sentir os sentimentos, mas também ficar na tristeza, que é o divertidamente, exatamente, tia. O divertidamente, para mim, é o filme que não é para criança, né, gente? Ele é é, para adultos. é uma aula, é uma aula, exatamente. Porque, exato, é, é como se fosse batimento cardíaco, né? Quanto mais desequilibrado que a gente está, ele fica mais alto e mais baixo, né? A gente tem extremos, tanto de felicidade quanto de tristeza, porque a gente entra num processo também de autossabotagem, né? A gente deseja que essa felicidade nunca acaba, então a gente tem medo de perder a felicidade, e quando a gente está lá no fundo da tristeza, a gente fala que não tem força para sair daquilo. Então a gente tem que saber encontrar um equilíbrio para aproveitar as duas coisas, tanto a felicidade quanto a tristeza, e manter uma vida linear, né? Uma vida mais em equilíbrio, para que a gente não possa sofrer tanto, para a gente não se encontrar nesse lugar, né, de onde o sujeito mergulha a fundo, né, na sua angústia, nesse sofrimento psíquico, né? Que este é o sujeito que tem a tendência ao suicídio. É exatamente o sujeito que tem um sofrimento psíquico agudo, né? E um ponto importante é que o sujeito que tem a tendência ao suicídio, ele sempre está ligado ao outro, né? Vou colocar assim, o O em letra maiúscula, né? Que é essa dependência que a gente tem do outro. Então, muitas vezes, o abandono que eu tenho do outro me faz ter o gatilho para um suicídio, Tá. né? Ou para uma depressão, né? Essas expectativas de dependência que a gente tem no outro, é uma coisa que desestrutura totalmente o nosso emocional.
o nosso psíquico, né? E a mesma coisa, a nossa incapacidade de atender o outro. De quando alguém pede alguma coisa pra gente, a gente não consegue fazer. A gente não dá conta, e a gente quer dar conta, a gente quer fazer, né? E a gente entra numa cobrança que acaba deprimindo a gente se sente incapaz, né? Aí volta tudo naquelas ditaduras lá que a gente se cobra demais. Então a gente tem que é, ter a racionalidade que a gente nunca vai ser o suficiente para o outro. Assim como o outro nunca vai ser suficiente para a gente, Sim. entendeu? Nós somos complementos um para o outro, né? A gente não pode colocar que a gente necessita do outro 100%, porque senão a gente acaba entrando num loop de sofrimento que a gente depende. A gente vai puxando, né? Se eu fui largado por uma pessoa, eu já vou me apegar a outra porque eu dependo, né? Para eu Dependo, ser, eu preciso ter outra pessoa para eu continuar sendo. E aí você, exato, né, é muito jogar as responsabilidades para o outro da sua existência, meu Deus do céu. exato. E o outro tá lá Então, lidando com essa questão também da vida dele, das dores dele, de ser ele. E olha que responsa, né, minha gente? que responsa. Exatamente. Então, concluindo assim, o suicídio, ele é o quê, né? No fim, né? O suicídio é uma manifestação humana, né? Uma manifestação que todo mundo tem tendência a ter, né? É aquilo que eu estava falando, do cigarro ou de qualquer coisa que faz mal para a sua saúde. É Tá. uma manifestação. É um ato também de desespero, é, de extremo sofrimento, né? Então, por exemplo, a pessoa ela fuma um cigarro para diminuir uma ansiedade, exemplo, ou porque ela está muito estressada. Alguma coisa, a, a, aquele ato de me matar é para diminuir um sofrimento meu, Tá. né? Então, quando a gente vai falar sobre um alcoólatra ou sobre uma pessoa que consome um crack, por exemplo, ela está tentando suprir uma angústia, uma dor, né? Se matando, né? Uhum. Ficando imerso naquilo. O suicídio também é uma escolha radical, né? Que a pessoa tem. Ela não se dá a oportunidade de falar, pera, eu vou tentar mais um pouco. Eu acredito, eu tenho a esperança de que isso vai mudar, essa situação, essa cena, ou eu vou me reencontrar, ou eu vou achar outra pessoa, ou ela perde a esperança de tudo, né? Ela, diante da existência dela, para ela não faz mais sentido estar aqui, né? E, obviamente, a saída, né? De, tipo, deixar, tirar a dor, né? Ela quer eliminar essa dor de todas as formas possíveis. Então, o suicídio, ela é a possível não existência humana, né? A gente está condicionado, a gente sabe pela nossa inteligência, pela nossa razão, de que a gente pode cometer isso na nossa vida. Complicado. Complicado, mas necessário e importante ser falado, né, Renan? Nossa Senhora. É, é. É, gente, então Então, fica assim, realmente, acho que o grande de tudo isso é fiquem alertas de pessoas próximas ou de possíveis pessoas que possa estar, né? Ninguém, como a gente falou aqui no começo, ninguém fala nada brincando, né? Estresse, todo mundo tá meio de cabeça para baixo, ainda pós-pandemia, né? Estamos indo para 2 anos de pandemia e sei lá, tá tudo coisado ainda, né? Ainda tá tudo coisado. tá tudo Então, coisa. fiquem sempre no alerta em relação a isso. E É, o Renan passou aí o CVV para quem conhece, o site também, né?
no CVV, e se não for no CVV, tem sempre algum médico e tal. Claro, se você for para o hospital, vai ter um atendimento, mas é tudo superficial também, né, Renan? Após isso, tem que. Se não for assim, não era AVC, é angústia, é agonia, é ansiedade. Olha para isso com um olhar de assim, tipo, não, eu preciso tratar isso de uma forma mais séria, né? Preciso levar isso a sério, não entenda como seja uma frescura, né? Você está tendo uma reação Exato, que algo não tá legal. Então, para que não exato, tenha consequências piores, né? exato. É, a gente tem que evitar julgamentos prévios, tá? Então a gente nunca deve julgar aquele comportamento que a pessoa está falando, de tipo, ai, mimimi, ai. Julgamento é uma coisa que não existe, né? Julgamento e preconceito. Isso já é totalmente ultrapassado, pelo amor de Deus, né? Não venha com ideias simplistas, né? Como eu disse, de falar, quem ameaça não se mata, quem quer morrer não avisa, que isso também não vai resolver. Tá. Rótulos, né? Ai, a pessoa está fazendo isso para chamar atenção. Ai, Hum, a pessoa está fazendo isso para manipular algo, né? Evita esse tipo de comentário, porque isso destrói a pessoa, porque a pessoa está falando uma dor dela e você está julgando de uma forma como se ela fosse maldosa, como se ela estivesse fazendo isso para manipular, sabe? Imagina o sentimento e a emoção dessa pessoa, né? É, ou esse tipo de interpretação equivocada, né, de atos de fraqueza, covardia, falta de coragem, ou falta de fé, falta de esperança, falta de Deus no coração, que isso também não vai resolver, porque hum, a pessoa ela não vai se preencher com isso, e se ela não tem isso mesmo, ela achar que ela precisa disso, e para ela é uma coisa muito difícil de seguir uma doutrina ou de qualquer outra coisa, ela vai se sentir mais cobrada mais de algo que ela cobrada não ainda. vai dar conta e vai falar, meu, isso aqui não é para mim mesmo, entendeu? Deixa eu sumir daqui porque isso aqui não é meu mundo. E incentivos, né, de pensamentos, né, que vá empurrar a pessoa para o abismo, né? Porque para quem interessa um incentivo nesse momento, né? Para ninguém. Para ninguém, nem para a pessoa e nem para a pessoa que está aconselhando. E, obviamente, respeitar a condição emocional de cada um, né? Não é só porque você tem uma resistência para certas coisas que as outras pessoas vão ter, Também. né? A vida não é fácil para todo mundo, né? Cada um tem as suas dificuldades, suas limitações, né? Aí volta na questão do autoconhecimento, de saber os nossos talentos, as nossas limitações, porque às vezes a pessoa se cobra muito, né? Preciso ter um talento, preciso ser bom em algo. Não, quem disse que a gente precisa? Chame esse desgraçado aqui para falar agora na minha cara. É, O Rambo que diz. E e uma coisa que é importante para as pessoas, né? Pessoas que têm pessoas com tendências suicidas, né, dentro de casa, uma coisa que é muito importante é, é impedir, né, tirar de perto materiais inflamáveis, facas, remédios, sabe, coisas que facilitam para a pessoa tomar, pegar do gatilho e falar, nossa, isso daqui está muito fácil para mim. Né? hum, Principalmente quando a pessoa já fala que ela, nossa, eu tenho pensado em me matar, né? Então, se ela já está dando sinais, você pode ajudar tendo essa vigilância mesmo, né? De ótimo, observar e cuidar e proteger essa pessoa. muito importante, muito legal. Eu não sei, Renan, se tu vai querer entrar dentro da questão do luto também agora, ou se tu quer deixar isso para uma outra live nossa também, porque é um assunto também, né? Ai, é Denso. tipo, assim, é mais falado, é mais comum falar de luto do que de suicídio, obviamente, mas também tem uma dor aí grande, né, do luto enfim,
É complicado também falar de luto, porque não tem regra. Eu lembro que quando eu estava no luto, eu fui procurar, e existem estágios do luto e tal, mas aí eu li e fiquei pensando, não gostei disso aqui. E aí eu lembro que na época a minha própria terapeuta falou, não, relaxa, porque não existe uma regra, tu entendeu? Você vai achar artigos e coisas escritas de um roteiro para o luto, mas não tem, porque às vezes a negação pode vir antes da raiva e, Exato. né? Então não tem um roteiro, mas que tem que se passar por várias fases e que não sei te dizer que se essas fases têm fim. Falar de alguém que já se foi é você conseguir falar, mas aquele vazio vai ser eterno, é para sempre, gente. Não tem como preencher aquilo ou viver. Eu vivo e todo dia eu penso que a pessoa não está mais aqui comigo. Todos os dias eu penso nisso e já vai fazer 2 anos, então assim, sei lá, não vai ter, não tem, para mim não tem fim, né? Essa coisa é saber lidar um pouco melhor, de poder falar hoje aqui, não me emocionar tanto. Mas Né? eu não sei se você quer entrar nisso também, porque já estamos em quase 1 hora aí de live. Não sei se você quer entrar nisso agora ou se você quer deixar isso para um outro dia. Não, podemos dar uma pincelada, eu acho que é importante até mesmo para. Porque essa questão do suicídio fala, se toca, né, no luto, né, que é um processo, infelizmente, que se passa, né, com as pessoas que ficam. Mas se as pessoas quiserem que a gente fale mais 1 hora sobre luto, pode deixar aí no comentário, que aí a gente volta na semana que vem com continuação, como a gente falou sobre o machismo estrutural, que rendeu Ah, praticamente 3 lives, verdade. né? A gente cortou, né? E como o Porque tema é importante também, e acho que todo mundo também passa por uma situação de luto, né? Porque é isso, né? A gente tá aí vivendo, infelizmente, de toda essa experiência da nossa jornada aqui, a certeza é que vamos um dia partir e, né, e ver partir pessoas as quais amamos e Exato. aí existe todo o processo também de ser humano e lidar com isso. Que acho que não fizeram manual e a gente não sabe lidar, e é dolorido e é bem foda. É. Porque também entra nessa questão até do suicídio, né? De ter que ser forte, de ter que passar. Gente, Isso passa. eu vou confessar aqui agora, que é mais dentro da questão também do automático, do oi, tudo bem? É a mesma. Gente, quer me deixar louca num falecimento, num luto, para desejar ali para a pessoa, né? Porque você quer que a pessoa fique bem, que é dentro tá atrelado ao que você estava falando, né? Dessa cobrança de tem que ficar bem, é desejar força. Eu, Uhum. uma fada morre quando eu vejo alguém desejando força para alguém que está de luto. Eu quero morrer. É, Deseje outras coisas, mas não deseje força. Tá muito difícil nessa hora. E você vai desejar força. Não deseje força. Sai do é, automático. Deseja sim, amor, enfim, dentro da sua crença, que seja que Deus abençoe, que Deus guarde, que você seja muito iluminado, que o amor seja forte, porque o amor eu acho que tudo cura. Eu procuro cuidar isso, já que desejar força me incomoda tanto, eu sair disso assim e procuro cuidar. não, é exatamente isso. Porque a gente já tem essa cobrança, né, de ter que ser forte, né? E aí quando se passa no processo de luto, quem está vivendo o luto acha que isso tem que acabar, que você tem que literalmente matar a pessoa dentro de você, né? E não, pelo contrário, o processo de luto é aquilo que você estava falando. Existem as fases, né, do processo de luto, mas o processo em si, ele é eterno.
a pessoa ela vai fazer falta, ela sempre foi importante, ela sempre. Porque aí é a grande questão da essência humana, né? É a gente, é só através da morte, do luto, que a gente consegue observar que cada um é cada um, que Uhum. cada um tem a sua singularidade, né? E aí já é tarde demais para a gente aceitar isso, né? Porque a gente leva tanto a vida como se todos fossem iguais na mesma massa, que aí quando a gente perde, a gente dá o valor, fala, porra, aquela pessoa, nossa, fulano, ciclano, beltrano. A falta subjetiva que cada um faz, né? Então, esse processo ele pode durar anos, né? Na questão de ter a revolta, de ter a raiva, de não aceitar, né? De ter uma resistência dessa perda, mas a falta, ela sempre vai existir. Uhum. Então, eu acho que o correto, de vez em a gente falar força, é a gente falar tenha discernimento, né, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, porque eu acho que a falta que a pessoa faz é todo o amor que ela plantou durante a vida inteira, né? E muitas vezes, dentro do nosso projeto de vida, a gente quer ser importante para as pessoas. Por onde a gente passa, a gente quer fazer história, a gente quer ser marcante, né? E a nossa maior dúvida é o que a gente plantou nesse tempo, né? De quando a gente parte para outro plano, né? Porque a gente vê que só quando as pessoas morrem é que tem uma homenagem, que as pessoas dão um legado daquela história, né? É. E a gente não faz isso em vida, Em né? A vida. gente, que seria o melhor momento para a gente aproveitar tudo isso. E a gente tem essa dificuldade dessa valorização da vida, né? Então, quando a gente perde alguém, a gente dá toda essa valorização. E a gente se cobra de ter que ser forte, de ter que esquecer que isso vai passar, que é como se a gente tivesse que matar essas lembranças, porque sempre quando vem a lembrança dói, óbvio que dói, dá saudade, dá N sensações. Por isso que eu falo discernimento nas emoções, né? Porque se a gente também não tem um discernimento sobre essa falta que o outro faz, a gente perde desejo de viver, porque Uhum. a gente tem essa dependência, muitas pessoas têm dependência desse outro, né? Então tem pessoas que perdem, né, essa figura representativa de primeira conexão, né? Que são pessoas muito próximas, tipo, que se perde o chão, né? Como um total, assim, uma totalidade. Eu lembro, por exemplo, na época da faculdade, que tinha o estágio em hospital, né? Que é justamente fazer essa preparação do luto, né? Para a família, para os entes, né? E eu lembro que para mim era muito difícil, porque eu fico, para mim passa tanta coisa na minha cabeça quando se fala de luto, que Uhum. geralmente eu fico sem reação. Eu fico até quando eu perco alguém da família, alguém próximo, eu fico muito em estado de choque, assim. As pessoas até olham para mim e falam, nossa, esse é o Renan, porque geralmente eu falo muito, né? Eu Sim, acalmo as aham. pessoas, eu acolho as pessoas, eu fico na minha. Eu fico em mim mesmo processando todo esse sentimento, tentando ter um controle dessa minha emoção e trazer uma racionalidade do que é a vida, né? Quais são os valores que a gente prega aqui em Terra Viva, né? O que que a gente faz para essas pessoas? É claro que a gente nunca vai fazer o suficiente, porque sempre vai fazer a falta, né? Porque sempre vai existir a falta. Então a gente precisa também ter esse discernimento de que a gente também nunca vai ser suficiente para o outro, né? Cada um vai ter a sua história, as suas lembranças, o seu percurso e o que que a gente vai levar de tudo isso, né? Quais são os ensinamentos, né? Eu vejo, por exemplo, assim, a minha avó faleceu quando eu tinha 11 anos. 11 anos não, minto, desculpa. Eu tinha 15 anos.
Mas as lembranças que eu tenho dela até hoje, de coisas que ela me ensinou, de coisas que me orientou, de outras coisas que hoje eu olho e falo assim, nossa, eu vou dar um exemplo para vocês. A minha avó, quando eu era criança, quando eu ia dormir na casa dela, ela deixava eu usar, como é que se fala? Um pijama dela, né? Que era um vestido. O hobby, não é o E hobby? é tipo um hobby, eu O esqueci o nome, hobby, mas o tinha um chambre. nome. Chambre, não É, é chambre, tem, antigamente usava mais a comum, assim. que era tipo de cetim, eu adorava aquilo. E eu lembro que, tipo assim, hoje, né, trazendo uma racionalidade daquela época, eu com 10 11 anos, nem isso, tinha 9 8 9 Camisola. anos. O Thiago disse que é camisola. Não, não é É, cami- camisola. tipo uma camisola, tipo uma camisola. Que naquela época, qualquer pessoa, meu pai, qualquer pessoa, meus tios, se visse uma coisa daquela, ia acabar comigo. Já, Ent- aham. Entendeu? Mas ela me dava uma Ela abertura já para eu era ser quem eu assim. era. Exato. Então, Legal. olha para onde a gente, olha o que a lembrança das pessoas da nossa memória fica. E isso nunca vai se apagar. É aquilo, sempre vou pensar nisso com muito carinho, com muitas saudades, e sempre vou levar em diante tudo que eu aprendi. Que Que eu legal. acho que esse é o processo do luto. Você ter um discernimento de falar o que eu vou levar mesmo com dor, né? Porque a gente estava falando, é a dor da existência. Essa dor a gente vai carregar, né? Que tudo bem não estar bem. E tudo bem não estar bem. É, Renanzinho, Não, e realmente, eu acho que falar de luto a gente até dá para falar mais um monte aqui. E realmente, eu quero pedir, eu vou escrever aqui na live. Eu quero uma live só sobre luto. Porque É, realmente, Renan, eu acho que é importante falar disso também. E para quem já passou, poder aqui compartilhar. Para quem ainda não passou, mas assim, se preparar de alguma forma, não é se preparar, mas poder falar sobre isso também, para que quando acontecer, alguma coisa você vai lembrar na sua cabeça e vai, putz, é. Eu lembro que na época, quando meu pai faleceu, eu tinha vivido com o meu ex-namorado, ele perdeu o pai dele quando a gente estava juntos, né? Então eu tive muito próximo ali daquilo ali, aquilo ali também virou um pouco a minha dor, né? Não tão latente quanto a dele, mas também virou a minha dor. E quando aconteceu comigo, eu lembrava muito dele, de coisas que ele tinha dele. falado, de coisas que ele viveu, como que tinha sido, e realmente aconteceu, foi aquele processo ali, né? Claro que não adianta, não dá para fazer treinamento antes, não tem manual, mas muitas das coisas que rolou do jeito que eu encarei foi porque eu tinha passado por aquilo com alguém que estava próximo e que eu pude, tá, já sei como é que vai ser. É, e um ótimo ponto que você colocou, porque é tão importante a gente acompanhar o processo de luto de uma outra pessoa, porque a gente cria uma empatia com a dor do outro e a gente acaba enxergando esse discernimento de emoções, O né? discernimento de emoções que você falou, exatamente. Aham. Porque você consegue, Porque ninguém você me desejou percebe, isso. Ninguém me desejou discernimento de emoções. Não, ninguém. então seja força, seja Força, forte, seja forte, vai passar. é, Não, não vai vai passar. passar, Cara, meu pai nunca morreu. vai passar. Nunca vai passar. Meu pai é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E, tipo assim, eu penso nele todos os dias. E eu lembro que o meu ex falava isso. E eu ficava assim, cara, mas, gente, já vai fazer, sei lá, 5 anos e 3 anos. E não é possível que ele pense nele todo dia. Não, ele tá louco e pensa, pensa todos. Pensa, Eu penso no meu pai todos os dias. Todos os dias. É impressionante. E, tipo, ok, tudo bem, né? Antes era com mais dor, obviamente. Né? Às vezes acaba dependendo, tipo, que nem, né? Quando tá datas comemorativas ou
data do falecimento dele, são momentos que fica mais forte, mas eu penso nele todos os dias. Porque querendo ou não, faz parte da sua existência, né? Pai e mãe ou cuidadores, né? É aquilo, as pessoas próximas, elas são um espelho nosso, né? E a gente vai carregar elas a vida inteira, lembranças, como se fosse ontem, né? É aquilo, o tempo parece que nem anda, né? Porque essas lembranças ainda se tornam muito vivas. E é Né? uma coisa muito curiosa psicologicamente, porque a gente tem mais lembranças, né, positivas das pessoas que já faleceram do que as pessoas que estão vivas. A gente foca mais nas lembranças das pessoas que já se foram. Porque aquilo que está aqui, né? Então a gente não memoriza com tanta generosidade para a gente mesmo, né? Os momentos. E aí quando se perde, aí resgata, porque a gente quer que essa presença esteja presente. Então a gente vai resgatando o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, memórias que já estavam lá arquivadas, para a gente poder trazer essa presença, né? Até mesmo de ver fotos, né? De trazer essa lembrança, né? De trazer essa presença. E é muito importante, a gente tem que trazer essa, porque é um outro estigma, né? Uhum. Ah, acabou, acabou, vida que segue, não fica lembrando porque lembrança dói, e não é bom sentir dor, não é bom sofrer, cai tudo de novo naquilo que a gente veio falando. Daí vai A mesma atrelado, cobrança. mesma cobrança, mesma É. cobrança. E a gente se cobra do luto não tá passando rápido, do sofrimento tá passando rápido, de. Não, e não tem que ser mesmo, sabe? Eu acho que essa dor, essa lembrança, ela é a proporção do nível de amor que a gente sente por daquela pessoa. Uhum. Entendeu? Então não se mede, né? É uma coisa que não se mede. Perfeito. Obrigada por essa pincelada, mas como eu falei, acho que eu vou falar mais, porque a gente tem um item, aí quero falar desses estágios, já quero falar Vamos falar na churrasqueiro, semana que vem. quero Porque falar a gente pode falar de o extremo do luto, né? Porque o fim de relacionamento é luto, isso, términos de amizade é perder luto, emprego, é luto, término de emprego é amizade. luto. São vários, não é só a perda física de alguém, né? O luto pode entrar em várias outras questões. E os estágios dá para, né? Não tem a ordem, eu sou da favor de não ter a ordem, mas existem sim a toda uma listinha lá que acaba passando, né? Quando a gente está. Não sei se eu passei por tudo ainda. Eu volto, É, né? Eu acho importante a gente falar. Então tá, é. Tá bom, gente. minha gente. Muito obrigada para quem ficou aqui até o final, né? Eu Passou com a agradeço. gente aqui. Eu sei que alguns não podem ficar vendo também todo o tempo que eu e o Renan a gente já está mais de uma hora aqui conversando e falando, mas é sempre muito bom e a gente não vê o tempo passar, não vê mesmo. Aqui, Não vê como é mesmo. gostoso e é dinâmico, a gente Uma não. delícia. Mas obrigada a todo mundo aí que participou, obrigada a todos que ficaram aqui até o final ou que assistiram um pouquinho também. A gente é sempre muito importante a participação de todos e de todas vocês. Todas. Para a semana que vem a gente vai bolar aí um novo tema, se não for do luto, que eu acho que já Não, está bem vamos no latente. loto. Vamos no luto, Vamos no beleza? loto. Vamos no luto. Então, por favor, gente, sintam-se à vontade de querer compartilhar alguma coisa, de querer falar sobre. Não tenham vergonha, aqui é no judgments, somente discernimento das emoções. Gente, eu quero usar isso. Discernimento das emoções, é. E aí, Maravilhoso. sempre quando é aniversário de alguém, eu sempre falo que você tem discernimento nas suas emoções, esse novo ciclo. Então É esse tá, meus esse ano desejos. você não me desejou isso. Espero que ano que vem você me deseje, tá?
Tá, vou desejar. Então tá certo, É, gente. então Uma boa tá, gente, muito noite. obrigado. Boa quarta-feira, que parece segunda, mas já já vai ser sexta. Então calma que já já. Já já é sexta. Isso aí, gente. Então tá Muito bom. obrigado. Muito obrigado, Obrigada, Anne. gente. Um beijão. Obrigada, Um Rê. Sempre um beijo. prazer. Até semana que vem. Até semana que vem. O prazer foi meu. Beijo, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.